Estamos então de regresso a esta edição do meio-dia, uma brevíssima pausa nesta edição para olharmos agora a imprensa desta segunda-feira, toda ela dominada pelo Orçamento do Estado, outra coisa não seria de esperar. Amândio Silva é assessor jurídico do Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, está nesta edição do meio-dia. Muito bom dia, bem-vindo a esta edição e vamos precisamente falar sobre o Orçamento de Estado que domina a imprensa desta manhã, começando aqui por um destaque do Diário Económico, que faz uma série de simulações em que as pessoas conseguem, de facto, perceber quanto é que estas novas medidas vão pesar no seu orçamento. Exatamente. Muito bom dia, antes de mais. Muito obrigado pelo convite. O primeiro destaque eu apontaria, efetivamente, para as alterações ao Orçamento de Estado com impacto direto nas pessoas e nas famílias. Os jornais de hoje têm um conjunto de simulações, quer o Diário Económico, quer também o Jornal de Negócios, tem algumas simulações relativamente àquilo que é o impacto direto e efetivo nos orçamentos familiares, que vai de 17% a 26% ou 27%. E se acrescentarmos isso, e seria um ponto também interessante de perceber, que se tivermos em conta quer estes cortes em sede de IRS, quer os cortes que as famílias poderão sofrer se forem funcionários públicos, poderá atingir valores muito elevados em termos de rendimentos. Se pensarmos, por exemplo, numa família de 2 professores, por exemplo, do secundário ou do ensino superior, com rendimentos entre 1.500 a 2.000 euros mensais, entre os cortes de IRS nos limites às deduções fiscais e aos benefícios fiscais e o corte que vão sofrer por força do corte nos salários dos funcionários públicos, podemos estar a falar de 3.500 a 4.500 euros, dependendo naturalmente daquilo que é a utilização das deduções fiscais e dos benefícios fiscais em sede de IRS. Para as pessoas, se calhar, é um bocadinho mais difícil perceber estas alterações em sede de IRS, porque todas estas simulações atendem à utilização ou não de deduções fiscais e de benefícios fiscais, sendo que nas deduções fiscais há um limite superior, até 1.100 euros, e nos benefícios fiscais temos um teto máximo de 100 euros, ou seja, um teto muito, muito baixo para aquilo que era a utilização e que... Na questão, nomeadamente, das despesas com a saúde e a educação, não é? Que são despesas que as pessoas não inventam. Não é? Exatamente. Essas ainda se mantêm como deduções fiscais com um limite de 1.100 euros, mas se pensarmos numa família em termos daquilo que sejam as despesas médias em termos de educação, ou se tiver uma infelicidade em termos de saúde, será um agravamento considerável em termos destes limites que têm implicações sociais diretas, não é? Porque é aqueles que nós vamos sentir na pele, no caso da saúde, com mais cuidado, atendendo a que estamos a falar da saúde das pessoas, daquilo que lhes permite depois trabalhar ou não trabalhar. Em termos dos benefícios fiscais, as limitações é mais ao nível dos PPRs, dos seguros de saúde, dos apoios que eram dados para as energias renováveis, e a verdade é que o limite de 100 euros, e alguns fiscalistas têm chamado a atenção para isso, o limite de 100 euros é tão baixo que se questiona se não seria mais fácil simplificar o código, porque os custos administrativos, inclusive para a administração fiscal, se quiser controlar se estes benefícios fiscais estão a ser bem utilizados ou não, se calhar é superior àquilo que é a dedução possível e a utilização deste benefício fiscal. E a juntar a tudo isto, também não nos podemos esquecer do aumento do IVA, não é? O aumento do IVA, e nós começamos por aquilo que vamos sentir diretamente, que vamos sentir no nosso salário, no dia em que nos depositarem o salário, vamos sentir logo em janeiro, porque já foi referido, que vai haver um corte direto em termos de atualização das taxas de retenção dos nossos salários. Depois, o IVA é aquele que não sentimos diretamente, mas vamos sentir todos os fins de semana quando nos dirigirmos ao supermercado, em termos de alguns produtos que sofrem um agravamento em termos de taxas e o próprio agravamento de 2% de taxas. Ou seja, aproxima-se um ano muito, muito difícil, em termos daquilo que é o impacto deste orçamento, caso venha a ser aprovado nestes moldes, e o Sr. Ministro das Finanças tem estado presente na comunicação social e seria o segundo destaque durante o fim de semana. Ele que deu aqui algumas entrevistas, depois da conferência de imprensa do fim de semana, deu algumas entrevistas, nomeadamente ao Jornal de Negócios, também à TSF e ao Diário de Notícias. Estava a acontecer há momentos a entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, também em direto. Tem sido uma presença constante na comunicação social, atendendo também ao próprio impacto e agravamento que este orçamento traz para todos nós, numa tentativa de explicar a inevitabilidade destas alterações. Por isso estamos
a aguardar hoje ou amanhã a posição que será do PSD em termos de aprovar ou aceitar abster-se no Orçamento de Estado. Sendo que esta proposta tem aqui algumas das medidas que o PSD, desde o início, sempre disse que não, nomeadamente em relação às deduções fiscais, não é? A questão, e todos nós, enquanto contribuintes, pensamos é se haveria ou se haverá alguma solução em termos daquilo que seria não cortar nas deduções fiscais. Como falamos já há um bocadinho... Cortar mais na despesa, não? Cortar na despesa ou cortando nas deduções fiscais. Há aqui um limite em termos daquilo que foi a proposta de pessoas com salários, apesar de tudo ainda baixos, que vão ter algum corte em termos de deduções fiscais. Se não seria possível, numa renegociação, e naquilo que vai ser agora a discussão em sede de Orçamento de Estado, evitar esse agravamento para pessoas que já têm salários mais baixos, e não nos podemos esquecer a nossa realidade social e económica de pessoas com salários baixos, é que, apesar de em menor valor, mas vão sofrer. Mas acha que são as pessoas com menores rendimentos? De resto, o secretário-geral da CGTP, num dos jornais, não me recordo qual, mas esta manhã dizia que são, de facto, as pessoas com menores rendimentos que, efetivamente, vão sentir este quase tsunami, como diziam alguns políticos, este tsunami fiscal. Tremor de terra. Vão sofrer, quer em sede de IVA, quer ao nível de algumas deduções. Quando nós temos limites, nós estamos a falar, e há um jornal, e se calhar todos temos que perceber o país em que vivemos, e seria outro destaque, tem a ver com aquilo que são os salários médios dos portugueses. Está a manchete do Diário de Notícias. Exatamente. Salário médio de 777 euros. E depois na segunda página diz-nos que há 1,5 milhão de trabalhadores que ganham menos de 600 euros por mês, ou seja, ao nível daquilo que será o salário mínimo. Obviamente não serão este 1,5 milhão de trabalhadores que vai sentir este corte nas deduções fiscais, mas vai senti-lo no agravamento em termos de IVA e em termos de taxas de IRS. Mas há aqui uma faixa de pessoas que ganham entre 700 e 1.000, 1.100, 1.200 euros que vão sentir efetivamente em sede de IRS essas alterações. E a pergunta é, será que não é possível não haver limitações em termos dos benefícios fiscais e das deduções fiscais para este grupo de portugueses? O Governo a dizer que ainda está aberto a propostas e a negociação. Exatamente, desde que o objetivo do déficit orçamental se mantenha, creio que ainda será possível em sede de negociação no Parlamento haver algumas melhorias ao documento em termos daquilo que tecnicamente foi apresentado como cortes em sede de IRS, principalmente. E é situação bem diferente e bem melhor do que nós está a Alemanha, de resto um dos destaques do público desta manhã. Porquê é que escolhe, Amândio Silva, esta notícia com a chanceler a dizer que o multiculturalismo falhou redondamente Exatamente. Na Alemanha? Há uma consequência quase direta da crise em que vivemos. Ou seja, não é só em Portugal, e temos acompanhado, a França também tem sofrido em termos económicos, em termos de contestação social, às medidas de cortes, no caso da França, ao nível das reforma e das pensões de reforma, e na Alemanha também, em termos daquilo que são as questões relacionadas com o desemprego. Inicialmente na França com a questão dos ciganos, e eu destacava esta notícia pela questão daquilo que são os nossos valores ocidentais, daquilo que nós tentamos ter como valores face a outros regimes ditatoriais, regimes em que não são respeitados os direitos humanos, e às vezes esta tentação, e que historicamente o século XX demonstrou-nos isso claramente, aquilo que são políticas de tratamento menos correto dos imigrantes. E é irónico, porque a Europa precisa dos imigrantes, porque as nossas taxas de natalidade estão a descer cada vez mais, e este tipo de discurso que, havendo alguma justificação na necessidade de integração de todos os imigrantes... É um discurso perigoso. É um discurso perigoso. E daí sobretudo estamos a falar da Alemanha, não é? Exatamente. Não se pode esquecer atendendo passado, a quem um contexto histórico. Havendo aqui algum perigo de comparações, exatamente. Não é? É mais sensível esse tipo de discurso na Alemanha, mas já o foi na França, que também tem algum historial de tempos a tempos haver este tipo de discurso e sabermos dosear e sabermos refletir naquilo que são os nossos valores, os nossos princípios, atendendo a que a crise
que vivemos, vamos senti-la todos, mas também os imigrantes, se calhar, o sentirão com maior acuidade, de certeza absoluta, atendendo às dificuldades de integração, atendendo às dificuldades económicas que, naturalmente, a maior parte destas pessoas vivem. E estamos a falar de milhões de pessoas. E, de resto, só no caso da Alemanha, fala-se de 15 milhões de imigrantes. É, de facto, muita gente. E vamos olhar para o jornal I, um dos destaques de primeira página. A Presidência da República não quer falar sobre o assunto. Como é que olha para este anúncio feito por parte de um comentador? Exatamente. Que diz na TVI que anuncia o dia e o local em que Cavaco Silva vai anunciar a sua recandidatura à presidência da República. Exatamente. Mais dois comentários breves. O primeiro, estranheza, não é? De que o anúncio da recandidatura do atual Presidente da República seja anunciado num comentário da TVI, mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem-nos habituado pontualmente a este tipo de intervenção. E o segundo comentário ao contexto em que o professor o disse, e fazendo-lhe alguma justiça, num contexto de desdramatização da negociação do Orçamento de Estado e da possibilidade de ele poder anunciar a sua recandidatura já no dia 26, partindo do pressuposto que nessa altura já é toda esta questão e drama relacionado com o Orçamento de Estado estará resolvido e ultrapassado, e nesse sentido poder apresentar com alguma naturalidade a sua recandidatura. Muito bem, e fechamos esta nossa conversa com algo bastante mais ligeiro, até porque é necessário, falemos de música. Exatamente. Anthony and the Johnsons é o novo álbum dos Anthony and the Johnsons, que foi lançado na semana passada, atendendo aos momentos de crise que vivemos, algo que nos conforta a alma, e para aqueles que conhecem, são já fãs, é a expectativa. É o meu caso, aliás. Todos aqueles que estiveram no Coliseu o ano passado perceberão, naturalmente, atendendo a que terá sido um dos melhores concertos em Portugal o ano passado. Não será, diz a crítica, tão bom como os anteriores, mas é música que nos vai confortar naturalmente nestes momentos de maior dificuldade e incentivar a ultrapassarmos estas dificuldades. Que bem precisamos. Amanda Silva, obrigada por ter estado connosco nesta edição do Meio-Dia, edição do Meio-Dia que faz uma pausa até às 11. Às 11 atualizamos toda a informação desta segunda-feira. Volte connosco. Até já.